Vamos à leitura da Bíblia? Vamos à leitura da Bíblia. Juízes, capítulo de número 6. Eu estava pensando, esses dias, pensando nesse texto, e eu quero compartilhar com cada um de nós o que Deus colocou no meu coração. Juízes, capítulo de número 6, nós vamos ler, a leitura é um pouquinho extensa, mas é necessário para a gente entender, né? A Bíblia Sagrada, ela precisa ser entendida. Então nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. 16 versículos que nós vamos ler, porque é o cerne da nossa mensagem, é o centro, é o cerne da nossa mensagem, que está no capítulo 6 de Juízes. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subia os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campos, e destruiu a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumento, porque subiu com o seu gado e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem eles e nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da terra da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quanto vos oprimiam, e expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar-se dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus por esta leitura? Eu quero conversar com os irmãos, pensarmos nesse texto. Eu quero falar nesta noite sobre quebrando o ciclo vicioso do inimigo em nossa vida. Quebrando o ciclo vicioso do inimigo em nossa vida. Esse texto é interessantíssimo. A gente já estudou, já pregou, já falou. A gente fala muito sobre a vitória de Gideão. Mas esse texto, ele tem uma chave que faz com que a gente entenda, que a gente compreenda
o que está acontecendo aqui. O livro de Juízes, para quem não é muito familiarizado com o livro de Juízes, o livro de Juízes é um livro que abarca mais de 400 anos, 400 e poucos anos, ele perdura o livro de Juízes. O livro de Juízes, ele trata dos juízes que foram levantados num período em que Israel não tinha um líder firmado, era levantado esporadicamente, tempo a tempo. O livro de Juízes é um livro que ele é caracterizado pelo um ciclo vicioso de Israel, pelo ciclo vicioso pecaminoso de Israel. Você vai encontrar no livro de Juízes pelo menos 7 vezes a referência do versículo 1 do capítulo 6. O capítulo 1 do versículo 1 do capítulo 6 diz assim: os filhos de Israel tornaram a pecar. Você vai encontrar pelo menos 7 vezes, porque é um ciclo vicioso em Israel. O povo de Israel pecava, se apostatava de Deus, Deus o entregava à servidão, o povo clamava e Deus dava livramento. Essa é o ciclo do livro de Juízes. Você vê o povo pecando, Deus entregando a servidão, o povo na servidão clama a Deus, Deus se compadece e livra o povo. Então você vai ver esse ciclo acontecendo no livro de Juízes pelo menos 7 vezes. Você vai ver isso no capítulo 2, versículo 11, no capítulo 3, versículo 7, no 3, versículo 12, no capítulo 4, versículo 1, depois no capítulo 6, versículo 1, no capítulo 10, versículo 1 também, o 2 ali, depois você vai achar no capítulo 13, versículo 1, novamente a mesma referência, fazendo referência, ou seja, o povo servia a Deus enquanto estavam os juízes morriam, o povo entrava para a apostasia, e era um ciclo vicioso que estava acontecendo, e dentro desse ciclo vicioso de pecar, de se arrepender, e Deus livrar, o capítulo de número 6 diz que os inimigos, nesse caso aqui é os midianitas, dentro desse período, capítulo 6, versículo 1, acaba-se o ciclo de paz, que termina no capítulo 5, Israel começa a pecar. E quando ele peca, diz a Bíblia que Deus deixa eles nas mãos dos midianitas. Deus entrega Israel nas mãos dos midianitas por 7 anos. E nesses 7 anos, começa-se um ciclo vicioso do inimigo. O que nós lemos aqui é interessante a gente entender. Por causa da brecha que Israel deu, os midianitas entram para destruir Israel. Aqui é um segredo interessante. Quando nós pecamos, quando nós se afastamos de Deus, nós criamos oportunidade, nós damos brecha para o inimigo entrar na nossa vida, para trabalhar na nossa vida, para trabalhar na nossa casa, para trabalhar no nosso relacionamento com Deus. Quando nós abrimos esta brecha, os filhos de Israel pecaram, se afastaram do Senhor, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Quando os filhos de Israel pecam, Deus abre a proteção, a cerca de proteção, e os midianitas têm liberdade de agir. Agora, interessante é que os midianitas, eles entravam de tempo em tempo em Israel. Diferente de outros reis, que eles se apoderaram de Israel, e Israel ficou escravo deles. Agora, os midianitas não. Os midianitas, eles vinham de tempo em tempo. O texto vai dizer que eles, quando Israel plantava, semeava na terra que estava próximo da colheita, os midianitas entravam como um bando, e entravam e destruíam tudo. Roubavam o que Israel havia plantado, roubavam o gado, as ovelhas, roubavam os bens de Israel, e ia embora. Deixava Israel jogado na lama, empobrecido. Israel plantava de novo no outro ano, e quando estava para colher novamente, lá vinha o bando dos midianitas de novo, junto com os amalequitas, junto com o povo do Oriente, e entrava, diz o texto aqui, que era como uma multidão que vinha, como gafanhoto que entrava na terra e destruía tudo. O texto vai dizer que Israel foi empobrecendo, o texto vai dizer
que Israel vai empobrecendo de tal maneira, que vai desanimando de tal maneira, que eles vão abandonando as suas casas. O texto vai dizer, capítulo 6, versículo 2, o 3, vai dizer que o povo vai abandonar a sua casa, vai começar a abrir cavernas, vai começar a cavar covas, vai começar a criar fortificações e vão começar a se esconder, porque já não consegue mais viver na sua casa, já não consegue mais viver na sua terra, já não consegue mais. Por quê? Porque o inimigo de tempo em tempo vinha e saqueava tudo, roubava tudo, tirava tudo, levava tudo que eles tinham, deixava ele na lama, e quando eles queriam se erguer de novo, já vinha de novo o inimigo. Isso me chamou a atenção. Sabe por quê? Porque era um ciclo vicioso. O que é um ciclo? O ciclo é um espaço de tempo pelo qual um fenômeno volta a acontecer. Ou seja, era um período de tempo, em um intervalo entre um ciclo e outro, e isso vinha sucessivamente acontecendo já por pelo menos 7 anos. O povo já estava desanimado. Sabe o que Deus falou comigo? Esse processo, esse ciclo vicioso do inimigo, muitas vezes eu e você enfrentamos na nossa vida. Tem gente que tenta se levantar, ele começa a dizer, agora eu vou crescer, agora eu vou prosperar, agora eu vou crescer espiritualmente, vou jejuar, vou orar. Ele começa a buscar e vai, e quando ele menos espera, o inimigo entra novamente e devasta tudo que ele conquistou dentro de algum tempo e joga ele de volta na lama, na sarjeta. Lá está ele cabisbaixo de novo, e aí ele tenta se erguer de novo, e de tempo em tempo é um ciclo vicioso do inimigo. Ele vai indo, vai aparecendo, vai surgindo, e nunca ele consegue ter uma vida vitoriosa plena. Por quê? Porque o inimigo, por causa de algumas brechas, encontra espaço para entrar, para roubar, para destruir, para levar, para levantar aquilo que ele tem conquistado. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus vai nos dar estratégia para quebrar esse ciclo vicioso do inimigo na nossa vida. Tem gente que ele não cresce espiritualmente, ele dá 2 passos para frente e 3 para trás. Ele diz, agora a gente olha para ele e diz, agora ele vai, agora aquela família vai crescer, agora aquele homem vai ser, agora aquele obreiro vai desenvolver. E daqui a pouco você encontra ele e você vê que o inimigo passou a rasteira, entrou e levou ele de volta para a lama de novo, e ele já está querendo se esconder. Você encontra ele na caverna, encontra ele escondido, encontra ele enrolado de volta. Mas o Senhor nesta noite, e me colocou esta palavra ao coração, vai quebrar esse ciclo vicioso, e você vai romper com o inimigo, e ele não terá mais vitória sobre a sua e a minha vida. Os filhos de Israel estavam nesse ciclo já fazia 7 anos. Diz o texto, versículo de número 6, que os filhos de Israel empobreceram tanto que já não aguentaram mais. Os filhos de Israel já não conseguiu mais sobreviver, e aí eles vão clamar ao Senhor. Esse processo precisava ser quebrado. Esse ciclo precisa ser quebrado. Oramai, Oremai Adagamandarai. Deus não te fez para você andar 2 passos para frente e 1 para trás, e 3 para trás. Deus não te fez para você lutar, nadar, como diz o ditado popular por aí. Você nadou e diz, pastor, nadei e morri na praia. Não, Deus não te fez para você nadar e morrer na praia. Deus te chamou, Deus te salvou, Deus te purificou, Deus te resgatou, Deus te deu um banho de misericórdia, Deus nos revestiu, Deus nos deu graça para a gente crescer, para a gente avançar, para a gente conquistar, para a gente desenvolver, para a gente alcançar os projetos de Deus na nossa vida. Tem inimigo? Tem barreira? Tem problema? Tem dificuldade? Tem luta? Mas a gente precisa conquistar, avançar, é a conquista espiritual. Canaã era uma promessa de Deus para os filhos de Israel.
E a promessa de Deus para os filhos de Israel é que eles iam conquistar dia após dia, passo após passo. Alguém diz que Canaã representa o céu. Canaã simboliza uma vida abundante com Deus. Por alguns motivos, pelo menos por 3. Canaã não representa o céu na sua totalidade. Canaã representa uma vida abundante com Deus. Sabe por quê? Porque Canaã estava cheio de inimigo para ser conquistado. O céu está cheio de inimigo? Não. Então Canaã não é o céu propriamente dito, porque Canaã estava cheio de inimigo para ser conquistado. Então Israel tinha que entrar e conquistar os inimigos que estavam em Canaã. O que era? Era uma promessa de Deus, mas que precisava ser conquistada. O que eu quero dizer com isso? A vida abundante com Deus é uma promessa de Deus que nós precisamos conquistar. Os inimigos estão lá para tentar não deixar nós conquistar, mas nós precisamos conquistar. Canaã era uma promessa que precisava ser conquistada e estava cheia de inimigo para ser vencida. Canaã precisava ser conquistado passo a passo, cada dia, cada momento, cada luta. Isso mostra a nossa vida abundante com Deus. Eu e você aceitamos a Jesus, há uma promessa de vida abundante na presença de Deus, de desfrutar das bênçãos celestiais, mas nós precisamos passo a passo conquistar essas promessas. A Bíblia diz que Canaã era... O povo de Israel em Canaã conquistou muito, mas ainda tinha muita terra para ser conquistada. A vida abundante é do mesmo jeito. A gente já conquistou muita coisa, mas ainda tem muito mais para a gente conquistar. Você já cresceu, você já conquistou, você já melhorou muito desde quando você aceitou Jesus. Mas não pare, porque não terminou. Tem muito mais ainda. Tem muita mais coisa na vida espiritual. Tem muita mais vida abundante de Deus para conquistar. Agora o último segredo que é interessante a gente olhar a vida a Canaã na questão de uma vida abundante com Deus. O povo de Israel conquistou Canaã, botou os inimigos para correr de Canaã, tinha muita terra e eles não conquistaram Canaã, mas o povo de Israel pecou e foi expulso de Canaã. Você vai ser expulso do céu? Não. Então a Canaã representa a nossa vida abundante com Deus. Quando a gente vai indo, vai conquistando, mas se a gente pecar, a gente pode correr o risco de perder tudo que conquistou. A gente vai conquistando, vai indo, mas um deslize, um pecado, uma coisa que a gente faz, um deslize espiritual, a gente peca e a gente corre o risco de perder tudo e ter que recomeçar tudo de novo. De começar tudo de novo. Essa Canaã que representa a nossa vida abundante com Deus. Deus prometeu, Jesus disse que Ele tem uma vida abundante para mim e para você, que Ele tem promessa, tem bênção nas regiões celestiais, e que nós precisamos conquistar. Nós precisamos quebrar o ciclo do inimigo, para que ele não nos roube esta vida abundante que Ele tem para mim e para você. Agora, como é que nós vamos quebrar o ciclo vicioso do inimigo? Como nós vamos quebrar esse ciclo vicioso que o inimigo vem de tempo em tempo e acha brecha para nos derrubar? A primeira coisa que a gente precisa fazer para quebrar o ciclo vicioso do inimigo é não se conformar com a situação. A primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente quebrar o ciclo vicioso do inimigo na nossa vida é não se conformar com a situação. Observe que os filhos de Israel, durante 7 anos, uma grande maioria se acomodou com a situação. E os inimigos estão vindo de tempo em tempo aí, vamos fazer o seguinte, vamos fugir para as cavernas, vamos fazer o seguinte, vamos cavar a cova, vamos nos esconder, porque o que melhor que temos é nos esconder, o melhor que temos é nos acovardar, o melhor que temos é nos encolher. E essa não é o caminho da vitória. Para a gente quebrar o ciclo vicioso do inimigo, primeira coisa que a gente precisa fazer é não se conformar com a situação. A gente tem que olhar para a nossa vida espiritual e dizer, eu não aceito do jeito que eu estou.
Eu não concordo em viver essa vida medíocre que eu estou vivendo. Uma semana eu estou na igreja dando glória a Deus, e na outra semana eu estou na caverna desanimado, jogado na sarjeta, dizendo que não tem mais jeito e não vou fazer mais nada. No outro mês eu tomo mais um ânimo, na outro mês eu estou caído de volta desanimado, na outra semana eu estou de pé, um dia eu estou agarrando o anjo, outro dia eu estou igual galinha de Angola, dizendo eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou fraco. Você precisa e eu preciso reconhecer, não me conformar com a situação. O grande problema nosso é que a gente aceita a situação. O grande problema nosso é que a gente aceita que o inimigo faz roça na nossa roça. A gente aceita que o inimigo sapateia naquilo que Deus deu para a nossa vida. Mas nesta noite, vai levantar um grupo de gente aqui nesta noite, que vai dizer, eu não aceito mais viver desse jeito. Sabe o que eu acho interessante? É que enquanto todo mundo está cavando cova, Gideão não aceitou. A Bíblia diz que enquanto todo mundo está cavando cova, Gideão está procurando uma maneira de se livrar dos midianitas. O povo está indo para as covas, se escondendo na caverna. Gideão disse, onde é que eu vou malhar o meu trigo? Porque no meu quintal eles não vão sapatear. Porque na terra, na minha semente, na minha colheita, eles não vão comer esse ano. Pode ter comido ano passado, pode ter pegado semana passada, mês passado, mas hoje não. Hoje eles não vão comer o que eu plantei. Hoje eles estão entrando aí, a notícia é que já estão chegando aí, mas na minha terra, na minha plantação, esse ano ele não vai. Eu vou inventar eu vou inventar uma coisa nova, eu vou fazer alguma coisa, mas ele não vai tomar o que é meu. Gideão podia se enfiar com a cabeça na cova e ficar lá dizendo, não tem mais jeito, é assim mesmo, é dessa maneira, não tem mais o que fazer, os inimigos estão aí, vão acabar, é desse jeito, eu nasci para ser um fracassado, eu nasci para ser um derrotado, eu nasci para ser desse jeito, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas é assim mesmo, meu pai foi assim, meu bisavô foi assim, eu vivo desse jeito. Nada. Gideão disse, na minha roça não. Faz 20 anos que eu estou desse jeito, faz 20 anos, mas hoje é dia de romper. Faz tantos anos dessa maneira, mas hoje é noite de romper com o inimigo. Hoje é noite de romper com esse sistema, com esse ciclo vicioso. Hoje é noite de quebrar, e começa se quebrando por posição, tomando posição. Sabe o que Gideão faz? Gideão é inconformado. Gideão pega seu molho de trigo e diz, onde é que eu vou? Vou arrumar um lugar para me esconder. E ele vai para o lagar. Ele vai para o lagar. Ele disse, eu vou me esconder aqui. Mas eu não aceito ele levar o que é meu. Eu não aceito levar o que é meu. Inconformação. Não aceitar a situação. Tem gente aqui que está conformado. O inimigo já fez ciranda na tua casa. E você diz, é assim mesmo. Meus filhos já foram embora, meus filhos estão assim, minha filha já foi para isso, meu filho já virou aquilo, meu filho já mudou. Não tem mais jeito, tem sim, é hora de tomar uma posição, é hora de não se conformar, é hora de levantar a bandeira, não de entrega, mas levantar um estandarte de guerra e dizer, Satanás, inimigo, você cirandou até agora, você fez festa até agora, mas hoje eu me levanto para fazer a diferença. Mas vale a pena, pastor? Vale. Mas vale a pena, pastor? Vale. Vale a pena, mas vale morrer lutando do que viver com o sentimento do coração de ser um fracassado. Mas vale morrer lutando do que viver com o coração dizendo, eu fui um frouxo.
Nesta noite Deus quer nos levantar. Deus quer que nós tomamos posição nesta noite. Você precisa mudar, eu preciso mudar. Eu estava hoje orando aqui de manhã cedo, no cenáculo aqui com os irmãos, estava orando esta tarde e disse: Deus, nós precisamos como igreja tomar posição. A igreja não pode mais se recolher, a igreja não pode mais ter medo. Nós precisamos que sair para fora. O inimigo quer botar o pé, a gente bota o pé na porta e diz: para cá não, aqui dentro tu não entra, na nossa igreja tu não entra, na nossa casa tu não entra, no nosso casamento tu não entra, tu não vai mais fazer festa no nosso território. Aqui quem manda é Deus. Quem recebe esta palavra nesta noite, quem recebe esta palavra nesta noite, quem recebe esta palavra nesta noite junto comigo, Deus nesta noite está mudando o quadro da nossa vida. Gideão disse: eu não vou deixar o inimigo levar o que é meu. Levou até agora, levou 6 vezes, mas a 7ª ele não vai levar. Aí não vai entrar mais, aqui ele não vai pegar mais. Coloca para mim na tela 2 Crônicas, capítulo de número 12, versículo 9 e o versículo 10. Coloca lá. Olha uma situação de conformismo. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. Versículo 12, versículo 10. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudo de bronze, e entregou nas mãos dos chefes da guarda, que guardava a porta da casa do rei. Sabe o que Roboão fez? Roboão colocou em prática a filosofia de que diz: não tem ouro, vai bronze mesmo. Sabe o que aconteceu? Salomão mandou fabricar 300 escudos de ouro e colocou na porta da guarda real, 150 de um lado e 150 do outro. Quando Salomão saía, quando os generais entravam, quando as pessoas de outros países importantes entravam, toda vez que alguém entrava e saía, ali estava 300 soldados bem ornamentado com os escudos de ouro. Salomão passava, toda a corte real passava, todas as comitivas que vinham visitar passavam. Os escudos de ouro representavam a glória e o poderio do reinado de Salomão. Era a glória e o esplendor do reinado de Salomão, representado nos 300 escudos de ouro que ficava na porta do palácio. Sisaque, rei do Egito, vem, rouba os 300 escudos de ouro. Roboão, filho de Salomão, um medroso, um fracassado, um menino que não tinha coragem de guerra, olhou e disse: pois bem, levaram os escudos de ouro. Tem ouro para fazer novo? Disse: não tem ouro, só tem bronze. Então vamos fazer o seguinte: vamos construir, em vez de 300 escudos de ouro, vamos fazer 300 escudos de bronze e vamos colocar no lugar. Mas ouro, alguém pode dizer: mas ouro não brilha, bronze não brilha como ouro. Ele disse: não brilha, mas é parecido. Vai enganar quem não é esperto. Mas vai ficar embaçado, dá uma polidinha de vez em quando e disfarça, ninguém vai quase notar. É isso que nós estamos vivendo, é a filosofia de que qualquer coisa serve. Não tem ouro, vai bronze mesmo. Não tem uma vida cheia da glória de Deus, dá uma polidinha e vive uma vidinha medíocre mesmo. Mas nesta noite nós não aceitamos menos do que a glória de Deus na nossa vida. Nesta noite não tem escudo de bronze que vai substituir a glória de Deus. Nós vamos lutar, nós vamos nos posicionar. Roubaram, levaram o que era nosso, vamos tomar de volta. Pastor, eu profetizava, volte a profetizar. Não sei o que é que roubou, volte a profetizar. Pastor, eu pregava e agora não prego mais. Não sei o que aconteceu, não me importa. Mas a partir de hoje, toma posição, bota a gravata de volta no pescoço e volta a pregar. Pastor, eu cantava que parecia uma cigarra e estourar as costas. Não sei o que aconteceu. Volte a cantar, bota o playback de volta, ensaia e diga: vou tomar de volta o que é meu. Eu não aceito ficar com bronze. Eu quero ouro, eu quero uma vida na presença de Deus. Eu quero reconquistar a minha terra de volta.
Primeira posição para quebrar o ciclo vicioso do inimigo: não se conformar com a situação. Gideão disse: o meu ele não leva, pode levar do vizinho, porque cada um tem que dar conta do seu território. Pode levar o do vizinho, se o vizinho não quiser lutar pelo que é dele, não importa, mas o meu, eu vou botar o meu feixe de trigo debaixo do meu braço, e aquele não vem. Ele não vai me achar em casa, ele não vai pegar o que é meu, eu vou me posicionar. Primeira coisa para fazer, para quebrar o ciclo vicioso do inimigo: não se conformar com a situação. Segunda coisa para quebrar o ciclo vicioso do inimigo: clamar ao Senhor por socorro. Diz o texto, capítulo 6, versículo 6: e os filhos de Israel, quando viram que o negócio estava feio, clamaram ao Senhor. A primeira coisa é não se conformar. A segunda coisa é clamar por socorro. A palavra clamar aqui, ela tem o significado de gritar, denotando desespero, aflição, angústia. Não é dizer: Senhor, se tu quiser. Tu sabe que o negócio está feio lá em casa, mas se tu quiser, se tu achar. Não, é grito de desespero. É olhar para a situação e dizer: já bati em ar, já lutei, já fiz isso, o inimigo está chegando aí, e o único que eu posso gritar é para o socorro, é abrir o bocão. A ideia aqui de gritar, de clamar aqui, é abrir o bocão. Lembra dos filhos de Israel no Egito, capítulo 3, versículo de número 7 de Êxodo? A Bíblia diz assim, ó: o Senhor apareceu a Moisés lá no monte, cuidando das ovelhas, lá na sarça ardente, e disse: tenho visto a aflição do meu povo, e tenho ouvido os seus gritos, seu clamor. Tenho ouvido o seu clamor. Orai, sabe quando é que nós vamos quebrar o ciclo vicioso do inimigo? Primeiro é quando a gente reconhece o inimigo. Segundo é quando a gente tem coragem de abrir a boca e dizer: Deus, me socorre. Deus, eu já tentei e não consigo sozinho, só tu consegue. Deus, eu não posso, mas tu pode. Eu não tenho, mas tu tem. Eu sou fraco, mas tu é forte. Eu não sei, mas tu sabe. Eu não posso vencê-lo sozinho. Me socorre. O problema é que a gente é mais fácil cavar a cova do que gritar. É mais fácil procurar uma caverna para se esconder do que botar a boca no pó e dizer: Senhor, socorre, 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 socorro, socorro, eu preciso, socorro, socorro. E o interessante é que toda vez que Israel clamava, Deus socorria. Então o problema não está em Deus socorrer, o problema está em nós que não pedimos socorro. O problema não está em Deus, porque quando você lê o livro do Êxodo, o livro de Juízes, toda vez Israel peca, Deus abandona eles vão para a escravidão. Israel clama, Deus ouve o clamor de Israel e dá livramento. O problema nunca está em Deus e não querer nos livrar. O problema está em nós, em reconhecer que nós precisamos e gritar por socorro. Abrir o bocão. A Bíblia diz, Jesus disse que nós precisamos clamar. A Bíblia diz, em Jeremias capítulo 33, versículo de número 3, diz: clama a mim, e responder-te-ei.
Você pode não estar vencendo o ciclo vicioso, eu posso não estar vencendo o ciclo vicioso do inimigo, porque a gente não está clamando, e se a gente está clamando, não está clamando com sinceridade, não está pedindo socorro de verdade. Mas nesta noite, Gideão e o povo está dizendo, nós precisamos empreender, e precisamos entender que há um socorro de Deus, e esse socorro vem quando a gente clama. Lembra dos filhos de Israel? Eles estão saindo do Egito, vão caminhando em direção ao Mar Vermelho. Quando chega diante do Mar Vermelho, eles estão num beco sem saída, o Mar Vermelho na frente, deserto pelos lados, né, sequidão ao redor, e atrás o exército de Faraó fungando no cangote, dizendo, vou te matar, vou te destruir, e eles não têm para onde ir, o desespero bate, e a Bíblia diz, e os filhos de Israel começam a gritar, começam a clamar, começam a clamar. É nas horas, nos becos sem saídas da nossa vida, é que a gente abre o bocão e Deus entra com ação. Sabe quando é que você vai vencer? Sabe quando é que nós vamos vencer? Sabe quando é que nós vamos quebrar esse ciclo? É quando a gente gritar por socorro e dizer, Senhor, já tentei outras vezes sozinho e não consegui. Já tentei vencer o pecado e sozinho e não consegui, caí todas as vezes, pequei todas as vezes, falhei todas as vezes, errei todas as vezes, sozinho não dá, Senhor, eu preciso que Tu entre na minha frente. Eu preciso que Tu entre na minha frente. E aí sabe o que eu acho interessante? Os filhos de Israel clamam no deserto, o Mar Vermelho está na frente, o Faraó está atrás roncando no cangote, louco para pegar ele, babando no pescoço de Israel, e Deus diz assim, mas Moisés, por que estão clamando a mim? Diga para o povo de Israel que marche. O que tu tem na mão, Moisés? Tem uma vara, toca no mar. E a Bíblia diz que Moisés toca no mar. Deus manda um vento oriental, sopra de lá para cá a noite inteira, vai soprando a noite inteira, o povo não vê nada. No outro dia de manhã, quando vai clarear o dia, está aberto um caminho no meio do mar, parede de água de um lado, parede de água do outro, terra seca, e o Israel olha e diz, o livramento, clamamos e Deus abriu o caminho. Sabe por quê? Porque quando não tem saída, e a gente clama, Deus cria caminhos que a gente não imagina. Ninguém imaginava no entardecer daquele dia que eles iam atravessar o mar a pé enxuto. Ninguém imaginava, nem Moisés imaginava que eles iam atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, mas quando clamou o Senhor, Deus deu o livramento, e eles passaram por um caminho que nunca imaginaram. Deus tem livramento, Deus tem escape, Deus tem saída, Deus tem caminho para fazer. Deus quebra ciclos que a gente não imagina que vamos conseguir quebrar, mas quando a gente clama, Deus vai fazer. Estou correndo rápido para chegar em dois outros pontos aqui. Primeiro, para a gente quebrar esse ciclo vicioso, a gente precisa primeiro reconhecer que precisamos. Segundo, a gente precisa clamar ao Senhor. Terceiro, a gente precisa criar estratégias contra o inimigo. A gente precisa reconhecer que não consegue, que precisa quebrar o ciclo. A gente precisa clamar para quem tem poder de resolver. Mas em terceiro lugar, a gente precisa criar estratégias contra o nosso inimigo. Olha o que Gideão vai fazer no versículo 11. Coloca para mim aí na tela, se por gentileza, se dá. Capítulo 6, versículo 11. Olha o que Gideão vai fazer. Gideão vai fazer algo interessante. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Para quê? Para salvar dos midianitas. Então, o que a gente precisa fazer para quebrar o ciclo vicioso do inimigo? Reconhecer que a gente precisa quebrar, tomar uma posição, clamar ao Senhor, mas criar estratégias para vencer as artimanhas de Satanás. O que Gideão fez? Gideão disse, bem, agora é época da ceifa, ou melhor, é época da colheita do trigo. Se eu pegar o meu trigo e for malhar trigo no lugar que é para malhar trigo, na eira, os midianitas vão me encontrar. Então eu preciso criar uma estratégia para o inimigo não me encontrar.
Se é tempo da ceifa, da cega, da colheita do trigo, eu vou malhar trigo não na eira. O que era a eira? Alguém sabe o que era a eira? A eira era um lugar que fazia, principalmente no meio da colheita, na roça, um lugar mais elevado, assim, numa montanha um pouquinho mais alto. Ali eles faziam um espraiado, abriam bem, e ali eles colocavam os trigo tudo, a semente, o trigo, a cevada, colocavam tudo espalhado, e aí pegava um debulhador de trigo, poderia ser de madeira, na mão, ou poderia ser puxado pelo boi, e eles iam rolando em cima, aquele debulho, em cima do trigo, e aí o debulhando o trigo do caule, e depois que eles debulhavam, eles pegavam tipo com um garfo e jogavam para cima. Quando ele jogava a palha para cima, o vento soprava, tirava a palha e o grão caía, e aí eles iam debulhando o trigo na eira. Todo mundo via de longe que alguém estava debulhando o trigo. O inimigo via, sabia, todo mundo olhava e diz: lá está Gideão malhando o trigo, lá está fulano malhando o trigo. E Gideão disse: não, hoje eu vou fazer diferente. Hoje, em vez de eu ir porque eu faço costumeiro, hoje, em vez de eu fazer o que é rotineiro, eu vou fazer o que ninguém vai fazer. Hoje eu vou dar um nó no inimigo. O que é que você vai fazer se alguém estivesse junto com ele? Ele diz: hoje eu vou malhar trigo no lagar. O que é o lagar? O lagar é uma pedra, é um coxo feito numa pedra, na rocha. Eles cavavam, furavam a rocha, faziam uma pedra mais elevada, um regozinho, e embaixo tinha um tonel, aonde colocava-se a uva, e pisava com os pés, massava as uvas com o pé, e o suco caía no tonel de baixo. Era um local apertado. Era um local feito na pedra, um local escondido, não era um lugar aberto ao público, era um lugar secreto para Gideão. Gideão disse: eu vou malhar trigo hoje no lagar. Não combina, mas é lá que eu vou. Não é ideal, mas é lá que eu vou. Não é a forma correta, normal de fazer, mas é para lá que eu vou, porque eu quero fugir da presença do inimigo. Eu vou quebrar o ciclo vicioso dele. Eu vou fazer o que a maioria não faz. Eu vou sair da caixinha, eu vou sair da rotina. Oramai. Sabe por quê? Sabe por que a gente não vence o inimigo? Porque a gente sabe que na eira a gente cai. Mas a gente está tão acostumado que a gente volta toda a vida para a eira. Vai para o mesmo lugar. O inimigo sabe que vai nos encontrar todo dia lá. Ele diz: eu nem vou correr atrás, ele vai vir aqui. Primeiro probleminha que tiver, ele vai vir para cá. Primeira lutinha que ele passar, ele vai me encontrar aqui na eira. Já estou acostumadinho com ele. Mas queres vencer o inimigo? Quer quebrar o ciclo vicioso nesta noite? Diga: hoje eu não vou para a eira. Hoje eu vou para o lagar. Hoje ele não vai me encontrar, ele vai me procurar na eira, mas eu não vou estar na eira. Hoje eu vou para um lugar secreto. Malhar trigo no lagar, irmão, é difícil. Primeiro porque é um lugar apertado, escondido, sem vento, debaixo de um carvalho, na figura de Gideão aqui. É um lugar escondido, pequeno, apertado, escondidinho. É difícil malhar trigo no lagar. Para malhar trigo tem que ser um lugar aberto, espaçoso. Mas Gideão disse: hoje ele não vai pegar. Hoje eu vou me esconder. Hoje eu vou para o secreto. Hoje eu não vou para a eira. Hoje eu vou me recolher. Ninguém vai me... Sabe o que eu acho interessante? É que Gideão se esconde dos midianitas e é encontrado por Deus.
Entendeu o mistério? Gideão sai da eira, porque na eira está o inimigo. Ele diz: hoje eu não vou para a eira, hoje o inimigo não vai me encontrar para fazer o que ele está acostumado a fazer na minha vida. Hoje eu vou me esconder no lagar. Só que ele não sabia que no secreto do lagar, quando ele chegou para quebrar o trigo no lagar, o anjo do Senhor já estava no lagar lhe esperando. Ei, quando a gente tem coragem de quebrar o ciclo do inimigo e ir para o secreto, Deus estará nos esperando para nos dar vida nova, para nos dar experiência nova, para nos renovar, para nos retrucar, para nos chamar, para nos separar, para nos levantar como vitoriosos. Sabe o que eu acho interessante? É que Gideão não vai malhar trigo como é costume de todo mundo. Gideão vai malhar trigo no lagar, e quando ele chega no lagar, que ele está malhando trigo, o anjo está assistindo ele. O anjo, e não é qualquer anjo, a Bíblia diz: e o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor ali com letra maiúscula, não é qualquer anjinho não, é o anjo do Senhor, é o nosso Senhor na figura teofânica no Antigo Testamento, é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é o nosso próprio Cristo teofanizado no Antigo Testamento. E ele olha para Gideão e diz: Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão se achava um pequeno, um fraco, um derrotado. Gideão se achava o menor. Gideão não se achava nada. Mas o Senhor olhou para Gideão e disse: tu aqui no lagar, tu é valente. Se tu estivesse lá na eira, mas aqui, tu mostrou que vem romper com o pecado. Se tu continuasse na eira, o inimigo levava tudo embora. Mas aqui não, aqui é para valente. Aqui na eira, aqui no lagar, é para corajosos. Fica de pé comigo, não vou mais me adiantar, não vou mais levar. Aqui na eira, é para no lagar, é para corajosos. Gideão olhou. Quem é? Senhor é contigo. Vai nessa força, que tu vai livrar Israel. Vou começar uma revolução através da tua vida. Você está entendendo o que Deus estava dizendo para Gideão? Gideão disse: olha, eu sou o menor, a minha casa é a menor, a minha tribo é a menor. Ele fazia parte da meia tribo de Manassés. Disse: a minha tribo, a minha casa, a minha família é a menor na tribo de Manassés. O meu pai, a minha casa, eu sou o menor na casa de meu pai. Aí Deus falou assim: você pode ser tudo isso que você falou, para você, para as pessoas que estão ao redor, mas para mim, tu és valente, tu és valoroso, e eu te escolhi para começar uma revolução. Deus escolheu Gideão para fazer uma revolução em Israel. Deus escolheu você para fazer uma revolução na tua casa, na tua cidade. Você pode dizer: pastor, mas eu não sou nada. E é aí que Deus faz, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, Paulo disse: Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. É esse que Deus quer mesmo. É esse que Deus quer. Olha o que Deus faz. Deus escolhe Gideão, que não é nada aos seus olhos, e diz: você vai ser o guerreiro. Deus pega de 32 mil, deixa 300, para mostrar que Deus usa os que não são. E dos 300, Deus pega e diz: divide em 3 grupos, e eu vou dar 3 armas para eles. Eu vou dar. Qual é as armas, Senhor, que tu vai nos dar? Eu vou te dar 3 armas, Gideão. Um cântaro vazio, uma tocha acesa e uma buzina. Quê? 135 mil soldados, nós temos só 300, e o Senhor vai nos dar um cântaro vazio, uma tocha acesa e uma buzina? O que eu vou fazer com isso? Humanamente falando, é loucura.
Sim ou não? Humanamente falando é loucura, sim ou não? Vencer um exército com tocha, com cântaro vazio e buzina. O que a gente faz com tocha, cântaro vazio e buzina? Chega diante do soldado, buzina na orelha dele. Quando ele olha para nós, a gente enfia a tocha nos olhos e dá com o cântaro na cabeça. É a única forma de usar esses três instrumentos. É tocar na orelha dele, quando ele ri de nós, a gente toca a tocha nos olhos, ele fica cego e a gente dá com o cântaro na cabeça e quebra o cântaro. Mas só dá para fazer uma vez. Aos olhos natural parece loucura, mas aos espirituais é arma poderosa. É arma poderosa. É arma poderosa. Deus quer nos dar estratégias de guerras nesta noite. Que Deus estava ensinando para Gideão, Deus estava dizendo: Gideão, você vai quebrar o ciclo vicioso do inimigo, mas não é com as tuas ferramentas, é com as minhas armas. O que você vai vencer não vai ser na tua força, não será na tua espada, não será com as armas naturais, será com as minhas armas, com as armas espirituais. Aí Gideão diz: mas Senhor, então o que é que eu vou fazer? Gideão coloca pontos estratégicos, cerca o arraial dos inimigos, os inimigos estão no vale, você cerca à noite o arraial dos inimigos, acenda a tocha, coloca dentro do vaso vazio, bota a buzina debaixo do braço e cerca o arraial. Fica quietinho, quando eu der a ordem, vocês tiram a tocha do vaso, levantam ela, joga o vaso no chão e toca a buzina, porque o resto deixa comigo. Não parece loucura? Parece, mas o Deus nosso é Deus de loucura. O nosso Deus é Deus que faz coisa que aos olhos natural parece ser louco. Quando os midianitas estão no vale à noite, quando Israel cerca, quando o exército, os 300 cercam o acampamento, e eles estão lá escondidinhos, deu a hora que Gideão tocou a buzina, eles tiram a tocha e levantam a tocha, jogam o vaso no chão, e eles tocam a buzina, lá no exército, lá embaixo, eles escutaram, não foi quebrando o cântaro, foi um barulhão como de um exército que vinha vindo. Eles olharam para cima e não era só 300 tochas que eles viram. Aos olhos dele parecia uma multidão de gente correndo montanha abaixo com tochas na mão. E quando a buzina tocou, o barulho era esplendente aos ouvidos deles. Ei, vamos embora, porque Israel alugou um monte de exército e está vindo aí. Não era nada, irmão. Sabe quem era? Era 300 homens ungidos. Era 300 homens direcionados por Deus. Era 300 homens na vontade de Deus. Essa noite é noite de nós romper. Feche os seus olhos. Deus vai te dar armas, não armas naturais, armas espirituais. Ele vai te instruir. Ele vai te instruir. Feche os seus olhos. Você que quer uma oração, dobre o joelho onde você está. Essa palavra tocou no teu coração. Deus vai te equipar. Deus vai nos equipar nesta noite. Deus vai nos equipar nesta noite. Deus vai nos colocar tochas. Deus vai nos dar estratégia. A tocha representa o Espírito Santo. Deus vai nos dar o fogo do Espírito nesta noite. Cântaro vazio fala da nossa vida vazia, do eu, do mundo, para que o Espírito de Deus encha. E a trombeta representa a palavra de Deus, que vai estar na tua boca como estridente na tua boca, e a vitória vai chegar. Nesta noite Deus vai mudar histórias, minha e tua aqui. Querido Espírito Santo de Deus, nesta noite, Pai, nós precisamos romper com esse sistema. Nós precisamos romper com esse ciclo vicioso que o inimigo tem encontrado nos nossos filhos, na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, na nossa vida espiritual. Nesta noite nós precisamos romper. Nós reconhecemos que sem Ti não podemos. Nós clamamos a Ti. Nós pedimos as Tuas armas espirituais. Nós pedimos estratégias, Senhor, para sair do meio, para criar
criar um ambiente separado contigo, para viver uma experiência à parte de relacionamento, de intimidade, no lagar, no secreto, no oculto, aonde tu, Senhor, se apresentará, te revelará, nos dará estratégia, nos capacitará, nos levantará, nos usará com graça e com força para vencer. Quebra, Senhor, quebra, Senhor, quebra, Senhor, quebra, Senhor. O inimigo não pode continuar cirandando, o inimigo não pode continuar, Senhor, destruindo, o inimigo não pode, Senhor, continuar com esse ciclo vicioso. Hoje é noite de nós romper, hoje é noite de nós vencer, hoje é noite de vencer a depressão, hoje é noite de vencer a angústia, hoje é noite de vencer o fracasso, hoje é noite de vencer a tentação, hoje é noite de mudar o quadro, de virar a chave da nossa vida vitoriosa na tua presença, Pai. Eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Fica de pé comigo nesta hora, fica de pé comigo, dá um abraço na pessoa que está ao teu lado, diga para ela: Deus está te dando estratégia para você vencer. Diga para a pessoa que está mais próxima de você, abraça ela. Hoje é noite da virada, hoje é noite de nós romper com esse sistema vicioso do inimigo. Nós vamos vencendo. Quem pode dar glória a Deus aqui nesta noite?